Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos ao canal Denis o Católico. Estamos continuando a reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Aquilo que o autor sagrado vai narrar como sendo a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é citada por São Lucas no capítulo 3, versículos do 23 ao 38. A genealogia de São Mateus começa desde Abraão até José, José e Maria, da qual nasceu Jesus. E a genealogia citada por São Lucas vem de Jesus, filho de Maria, até Abraão, depois Adão e dizer filho de Deus. Por que isso? Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, vai dizer que Jesus é igual ao homem em tudo, exceto no pecado. São João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória que ele tinha junto do Pai. Ou seja, Jesus é filho de Deus, mas também é filho de Maria. Jesus, que foi gerado na eternidade pelo Pai, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, na eternidade, por isso eterno também, Deus com Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e por ele todas as coisas foram feitas. E também filho de Maria, filho de Maria, filho eterno de Deus e filho de Maria, na plenitude dos tempos. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Então vamos lá ver a descendência humana, os ancestrais humanos de Jesus, que São Mateus faz um resumo de toda a história da salvação até a encarnação do Verbo. Veja lá. Genealogia de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, da tribo de Abraão. Ou melhor, da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Então veja, aqui nós já podemos perceber também uma prova de que Jesus é filho único de Maria. Porque veja, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Todas as vezes que gera-se um filho, um primogênito, que tenha outros irmãos, é dito, gerou Judá e seus irmãos. Nós vamos ver isso na genealogia de Jesus e nem todos vão dizer a mesma coisa, só aqueles que tiveram irmãos junto com o primogênito que é citado. Veja, de Tamar, Judá gerou Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. De Raabe, Salmão gerou Boaz. De Rute, Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Da mulher de Urias, Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asaf, Asaf gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Messias. Veja, da qual nasceu Jesus. Não diz, e seus irmãos. Da qual nasceu Jesus, chamado Messias.
Portanto, as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14, da deportação para a Babilônia até o Messias, 14. Então, por que Deus quis revelar para nós a genealogia de Jesus, a história, né, da salvação sendo citada pelos ancestrais de Jesus até o dia em que Jesus se fez carne e habitou entre nós na plenitude dos tempos? Por exemplo, a primeira leitura de hoje, que eu não costumo muito colocar a primeira leitura também como reflexão no dia a dia, né, na semana, mas a primeira leitura de hoje, tirada de Gênesis capítulo 49, versículos 1 e 2, vem falar do testamento, né, de Jacó. Jacó que gerou as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. E Judá, o patriarca, podemos assim dizer, dos filhos de Jacó, ele é dele que descende diretamente a linhagem humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus se fez carne. E se fez carne onde? Na história, em algo concreto. Não foi... Deus não veio por acaso, né? Assim, tipo, de repente Jesus surgiu, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ia. Jesus nasceu de uma linhagem, de uma descendência. É por isso que o cego de Jericó, quando vê Jesus passar, vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E tantos outros chamaram Jesus de filho de Davi. Por quê? Porque, veja, a tribo de Judá é da qual nasce Davi. E Davi é o descendente real, aquele que iria sentar no trono. E não só Davi, mas os seus sucessores, os seus filhos. E Deus diz isso a Davi, né? Colocarei um trono em Judá que será inabalável, que será permanente, que será perpétuo. E isso, Jacó, na sua profecia, no testamento final de sua vida, vai dizer algo sobre Jesus. Veja, versículos 1 e 2. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Reuni-vos, pois, vou contar-vos o que vos acontecerá no futuro. Agrupai-vos e escutai-me, filhos de Jacó. Ouvi vosso pai Israel. Então, a gente dá um pulinho para o versículo 8 e 10, até o 10 e veja o que é dito. A ti, Judá, Jacó está dizendo para o seu filho mais velho: a ti, Judá, teus irmãos louvarão. Porás a mão sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de tua mãe se prostrarão diante de ti. Judá é um leão de tocaia. Voltastes da caça, meu filho. Agachasse e deitasse como leão ou como leoa. Quem se atreve a desafiá-lo? Não se afastará de Judá o cetro, nem o bastão de comando, de entre seus joelhos, até que lhe tragam tributos e os povos lhe prestem homenagem. Então veja, da tribo de Judá não se apartará o cetro real. Então, da tribo de Judá, o cetro real permanecerá até que todos venham, todos, ele diz aqui, isso é muito interessante, ele diz: todos venham se prostrar. Veja, versículo 10, até que lhes tragam tributo e os povos lhe prestem homenagem. Aqui está se falando do Jesus que vai, de maneira profética, claro, Jacó estava falando de Judá, seu filho, mas falando de Judá, ele falava da descendência de Judá futura, da qual viria todos fazer-lhes homenagem. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Por isso, meus irmãos, nós precisamos compreender duas coisas importantes. Para a nossa salvação, só Deus poderia fazê-lo isso, né? Só Deus poderia salvar a humanidade. E como fazer? Porque Deus estabeleceu leis concretas para salvar o homem. E o que salvaria o homem seria um sacrifício. Um sacrifício sem defeito, de um animal sem defeito, de um cordeiro sem defeito. Porque a aspersão do sangue, ou seja, o derramamento de sangue, o sangue da vítima que era sacrificado, era quem redimia os seres humanos. E Jesus é
o leão da tribo de Judá, que diz o Apocalipse, mas também Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz São João Batista. Portanto, que nós possamos compreender essa certeza. Nós não fomos salvos aleatoriamente, nós fomos salvos de uma maneira concreta quando o Verbo eterno, o Filho de Deus, se faz homem e ele vem até nós na nossa história. Isso é o Natal. Deus que nos visita como criança, mas depois se torna homem e morre por nossos pecados para nos redimir. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amém.